Já parou pra pensar que o ser humano é o único ser vivo no planeta Terra, é o único ser vivo que a gente tem ciência, que a própria espécie se parasita? Se você pegar qualquer outro tipo de ser vivo, qualquer outro tipo de ser vivo que parasita, né? Você vai ver que eles parasitam outras espécies. O parasitismo entre espécies, ele é normal, ele existe, ele acontece o tempo todo. Agora, o parasitismo no ser humano, ele funciona de ser humano para ser humano. O ser humano não parasita outras espécies, ele parasita a si mesmo. O Estado é o parasita da sociedade. Se você tratar a sociedade como se fosse um ser vivo, como se fosse um organismo vivo, o ser humano tem a mesma relação de parasitismo na sociedade do que um organismo, do que um parasita tem num organismo vivo, no seu hospedeiro. A sociedade é o hospedeiro e o parasita é o Estado. São os indivíduos que compõem o Estado que parasitam a sociedade. Olha que loucura, né? Tipo assim, talvez isso seja até uma coisa natural da evolução de alguma espécie. Talvez a espécie, quando ela atinja algum nível de consciência ou algum nível de evolução tecnológica, talvez seja natural que existam estados nessa evolução tecnológica. E talvez o primeiro grande filtro que exista realmente seja a capacidade da espécie de eliminar o parasitismo da própria espécie pela própria espécie. Entendeu? Talvez o grande filtro do ser humano seja eliminar o parasitismo do ser humano. Ou seja, talvez o grande filtro seja eliminar a ineficiência estatal nos próximos anos. Por quê? Se você parar para pensar, quem que faz guerra? Quem que tem o poderio bélico militar de destruir a humanidade? Estados, políticos, tá? E quando você retira a coerção da equação, quando você retira esse poderio, quando você retira o financiamento desse poderio, meio que não existe mais essa capacidade destrutiva para ser usada. E a mesma coisa, e o contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Tipo assim, se o ser humano não possui essa capacidade de frear o parasitismo do Estado, a tendência é o Estado cada vez ficar maior e cada vez ficar mais poderoso. É como se o tumor no corpo aumentasse cada vez mais, até que chega um ponto em que esse tumor ele vai literalmente matar a pessoa, porque todos os nutrientes do corpo estão indo para o tumor. O tumor está desviando todos os nutrientes do corpo saudável para o tumor, que não é saudável, que pela natureza dele não existe, não funciona. São células mortas, que não produzem, entendeu? E é assim que são políticos. Políticos não produzem nada. Eles são políticos, e a natureza deles é parasitar. Percebe a analogia? Faz totalmente sentido. Não existe uma. Não tipo assim, é literalmente isso. É o mesmo tipo de relação. A relação de parasitas com hospedeiros é o mesmo tipo de relação de políticos com a sociedade. É uma analogia que faz total sentido. E se ela faz total sentido, as consequências também fazem total sentido. Se o ser humano não consegue remover esse parasitismo da sociedade, se o ser humano não consegue eliminar o Estado, tirando a riqueza dele, então o Estado tende a crescer. E se ele tende a crescer, a natureza bélica, a natureza agressiva, coercitiva do Estado também tende a crescer. E qual que é o resultado de um Estado, ou seja, de um tumor crescendo no corpo? É a morte do hospedeiro. É a morte do organismo vivo, assim como é a morte da sociedade. Entendeu? E caso a sociedade, caso os seres humanos consigam retirar, remover a, a, o fator parasítico, o fator parasita da sociedade, aí o contrário acontece, a sociedade começa a prosperar exponencialmente. Entendeu? Então, eu tenho muita fé de que o grande filtro da sociedade
é a capacidade do ser humano de remover o fator parasita da própria sociedade. É a capacidade do ser humano de acabar com o Estado. E alguns vão falar, pô, mas isso é impossível. O Estado existe desde que o ser humano é ser humano. O Estado existe faz muito tempo. Eu também achava que era impossível, até em 2009 ter sido criado um protocolo chamado Bitcoin. Por um cara chamado Satoshi Nakamoto. E esse protocolo permite com que você literalmente remova sua riqueza do Estado, remova sua riqueza do poder bélico, remova sua riqueza do parasita coercitivo e permite que pela primeira vez você tenha uma arma de guerra assimétrica, em que você como indivíduo tem o mesmo poder disruptivo de uma organização de políticos com muito mais dinheiro e muito mais influência que você. Ou seja, você remove a sua riqueza da sociedade e não tem o que políticos fazerem sobre. Não tem o que eles fazerem. As pessoas não percebem o quão incrível é Bitcoin, cara. Elas não percebem. Tipo, o Bitcoin tem 15 anos. E se ele tiver 30, se ele tiver 40 anos? Em 15 anos, ele já removeu uma boa parte, digamos assim, da riqueza do Estado. Agora imagina quando ele tiver, sei lá, imagina quando ele tiver 30 anos. É exponencial, né? Tipo, se não houvesse a criação do Bitcoin, eu chutaria que a sociedade iria ao colapso, tá? Agora, com a criação do Bitcoin, existe uma boa esperança, existe uma chance muito boa de esperança de que a sociedade possa evoluir exponencialmente nos próximos 20, 30, 40 anos. Porque é uma arma assimétrica, tipo, é uma arma de guerra assimétrica, mano. Tu, como indivíduo, uma pessoa normal, tem o mesmo poder de políticos, e os políticos têm a máquina de impressão da moeda, cara. Tipo, eles podem. Tu pode tirar tua riqueza, tá ligado? Das mãos deles, e eles não podem fazer nada. Nada, literalmente nada. Nossa senhora, que coisa incrível, cara. Agora, se isso acontecer, tipo assim, digamos, se isso acontecer realmente, a sociedade evolui de maneira exponencial. E aí, talvez, daqui a 40 anos, você ainda continue tendo parasita existindo no corpo do organismo vivo. Mas esse parasita agora, ele tem uma vacina, entendeu? Então, os efeitos que ele causa no corpo humano, os efeitos que ele causa na sociedade, não são nem perceptíveis mais. E claro que não é uma única sociedade, né? Cada país é como se fosse um organismo vivo, entendeu? Então vão ter países que não vão entender vão ter países que não vão aceitar essa vacina. Vão ter países que não vão aceitar essa cura. E vão ter países que vão aceitar. Entendeu? Essa é a questão. E aí os países que aceitarem vão acabar progredindo. Agora, os países que não aceitarem tendem a colapsar. Justamente pelo fato de que a natureza do Estado é sempre progredir, é sempre aumentar. É sempre crescer, assim como um tumor. O tumor, ele não entende o comando de parar de crescer. O Estado é a mesma coisa, ele não entende o comando de parar de crescer. Não existe Estado mínimo. Não existe Estado que segura apenas a saúde, educação e segurança. Porque a natureza do Estado é crescer. O Estado ele não é eficiente, ele não age pelas leis de mercado. Então, se ele não age pelas leis de mercado, não tem como ele ter feedback de que ele está fazendo um bom trabalho. Inclusive, o incentivo que ele tem é para não fazer um bom trabalho. É para fazer o mínimo. Porque ele vai receber do mesmo jeito.
por imposto. O imposto é coercitivo, entendeu? Quanto mais o Bitcoin é estudado, mais ele é uma ferramenta incrível. Tipo, que arma de guerra incrível. Quem diria que pessoas normais da sociedade teriam mais poder destrutivo do que políticos milionários com acesso a armas, com acesso a exércitos. Caralho, que loucura. Até o próximo vídeo, se inscreve aí.